Meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre o primeiro degrau do Purgatório de Dante, de sua obra A Divina Comédia. Bom, no primeiro degrau vão as pessoas que cometeram o pecado do orgulho. E lá, logo na entrada, Dante e Virgílio se deparam nas paredes com vários episódios de humildade esculpidas. Dante fica maravilhado com aquilo, mas Virgílio logo pede para acelerar o passo e continuar seguindo. Bom, depois que eles saem daquela entrada principal e adentram mais um pouco, eles se deparam com algumas figuras estranhas andando em fila. Aí eles se aproximam mais para ver o que é aquilo e eles ouvem que estão orando o Pai Nosso. Dante se aproxima mais e percebe que são almas carregando enormes pedras sob as costas, curvados. Dante então chega perto de uma das almas, se curva também para perguntar sobre um caminho para chegar até o segundo degrau. E nisso, a pessoa com quem ele foi conversar era Humberto. Humberto, ele foi uma pessoa muito orgulhosa, que ele vinha de uma família poderosa, de sangue bom. E por causa disso, ele era muito arrogante com as outras pessoas, ele desdenhava das outras, ele fazia pouco caso. Por causa disso, ele foi mandado pro primeiro degrau do purgatório, que é o degrau do orgulho. E Humberto começa a relatar todos os podres dele para Dante, e Dante reconhece outra figura muito importante daquela época, que era Oderise, que era um famoso iluminurista lá de Paris. Esse cara, ele começa a revelar para Dante os seus podres também, porque ele não era um famoso iluminurista à toa, porque na verdade ele tinha roubado essas obras que ele dizia que era dele, ele roubou essas obras de outro artista que chamava Franco. Aí ele começa a falar, não, eu por orgulho, eu roubei as obras do Franco e coloquei como se fossem minhas no meu nome. E depois disso, o Odesírio começa a falar sobre outro cara chamado Provenzan, que ele estava ali junto deles, no purgatório do primeiro degrau, e não no antipurgatório. Porque Provenzan era pra estar no antipurgatório, porque ele foi um cara bem, assim, orgulhoso, ambicioso, sabe? Então, era pra ele estar no antipurgatório. Só que aí o Desir explica pra Dante que, na verdade, o Desir ele foi mandado pro primeiro degrau de primeira porque, em vida ainda, ele deixou vergonha de lado, orgulho de lado, para ajudar um amigo que estava sendo castigado numa prisão. Por isso ele foi mandado foi meio que perdoado, entre aspas, e foi mandado pro primeiro degrau logo de uma vez, sem precisar passar pelo antipurgatório. Depois dessa conversa toda, Virgílio pede para Dante sair dali para ir procurar logo o caminho pro próximo degrau. E eles seguem caminho e vão andando até lá, até que Virgílio chama a atenção de Dante para olhar para o chão. Quando Dante olha para o chão, ele vê vários e vários episódios de orgulhosos que foram punidos. Entre eles estão Lúcifer e Nimrod. Nimrod, por exemplo, ele era muito orgulhoso porque ele construiu uma torre que chegasse ao céu, que é a Torre de Babel. Ele queria que ele fez essa torre para chegar no céu, para desafiar Deus. E como ele era conhecido como um homem muito poderoso, porque em vida ele matou um touro com as próprias mãos e colocou os chifres na cabeça para demonstrar poder, força. Enfim, aí Dante começa a falar: ó, Nimrod, caído aos pés de tua própria criação. Aí fala de Lúcifer também, criado com a melhor das influências e despencando do céu, coisas assim. E então um anjo vem até eles para indicar o resto do caminho para o segundo degrau. Quando ele aí o anjo leva eles para a entrada, mas antes de deles adentrarem, o anjo com suas asas vai e tira um P da testa de Dante. Aí Dante ele fala que se sentiu mais leve. Nossa, eu tô mais leve. Por que isso, Virgílio? Virgílio então responde a ele que conforme cada P que vai tirando da testa dele, ele vai sentindo mais prazer na subida do que cansaço. Então eles continuam
a sua jornada até o final do purgatório. Agora adentrando o segundo degrau, que se eu não me engano é o da inveja. E é assim que se acaba a passagem do orgulho no purgatório da Divina Comédia. Muito obrigado.